Quando suspeitar que um familiar ele possa estar desenvolvendo algum tipo de demência, quando suspeitar que uma pessoa pode estar desenvolvendo Alzheimer, nesse vídeo eu vou te explicar como identificar o risco do surgimento de uma demência. Mas antes, se inscreva, faça comentários, compartilhe o conteúdo, dê um like. As informações contidas nesse vídeo podem ajudar mais pessoas. Eu ouço com muita frequência pessoas me perguntarem como suspeitar que alguém da minha família possa ter uma demência, que alguém da minha família possa estar iniciando com um Alzheimer. Eu vou falar aqui os principais pontos, os principais alertas para a possibilidade de uma demência. Não quer dizer que tudo que eu vou falar aqui, se estiver presente no seu familiar, no seu amigo, quer dizer que ele tem uma demência, mas é um sinal de alerta. Faz você pensar que algo está acontecendo com aquela pessoa. O primeiro ponto é prejuízo da memória, principalmente aquela memória de curto prazo, aquela memória recente. Pessoas que estão muito repetitivas, que não conseguem mais guardar informações por um período curto de tempo, passar um recado, decorar uma receita de bolo, decorar um número da casa de algum familiar, o nome de uma pessoa. Isso é um alerta para a possibilidade de uma demência. Quer dizer que é uma demência? Não, mas é algo que faz você pensar de uma forma um pouco mais cuidadosa. Um outro ponto que é importante que você tenha conhecimento é a desorientação no tempo e espaço. O que isso quer dizer? Pessoas que não sabem mais identificar o ano que elas estão, o mês, o dia da semana, o dia do mês, a hora que é, ou então aquelas que não sabem mais falar o estado em que elas moram, a cidade, uma rua próxima à casa, não sabe mais se localizar no espaço. Isso é algo que chama bastante atenção. Uma pessoa com mais de 65 anos que se perde em um ambiente que ela não tinha o hábito de se perder, por exemplo, a Dona Maria, ela vai praticamente todos os dias à padaria, que fica a 3, 4 quadras da casa dela. E ela não está conseguindo mais ir na padaria, ou ficou perdida quando tentou ir à padaria. É um sinal de alerta. Seu José sempre pegava uma lotação para ir até o centro da cidade, mas um dia pegou a lotação errada e foi até a zona rural da cidade e não sabia onde que estava, achava que estava no centro. Outro sinal de alerta. Confusões com data. Nós estamos atualmente em 2026. A pessoa que fala, não, nós estamos em 2010. É algo que precisa realmente ficar atento, alerta. Orientação no tempo e espaço. Dificuldade para se comunicar. Diminuição do repertório de linguagem. Indivíduos que antes se comunicavam de uma forma muito fácil, conseguiam desenvolver uma conversa, se expressar através de palavras e não mais conseguem se expressar, que não conseguem mais se comunicar da forma eficaz, que têm dificuldade de encontrar palavras. Isso chama atenção. Nós precisamos ficar alerta. Aquele senhor, aquela senhora que passa a ter uma redução do repertório linguístico, que não consegue mais se comunicar da forma que comunicava, que passa a ter uma linguagem pobre, mudanças do comportamento. Idosos que estão passando por apatia, idosos que deixaram de fazer atividades antes prazerosas, que estão mais agitados, mais agressivos, que estão apresentando delírios, alucinações. Isso é um sinal de extrema alerta. É fundamental, claro, dentro de um contexto, procurar um médico frente a um idoso, uma idosa, que está tendo alterações comportamentais. Camilo, você está falando só de idoso, idosa, mas demência não pode acontecer em pessoas mais jovens? Pode sim. Existem as demências pré-senis, quer dizer, aquelas demências que ocorrem antes dos 65 anos de idade. Mas
que é bem menos comum do que a demência senil, que ocorre depois de 65 anos. Mas também, uma pessoa com 50 anos está tendo mudanças comportamentais, é um sinal de alerta, é algo que você precisa ficar atento. Pessoa que está com prejuízo de memória, na orientação e que tem menos de 65 anos, também é um sinal de alerta. Indivíduos que estão tendo mudanças de julgamento, que antes tinham um modo de pensar sobre a vida, que tinham alguns princípios e que perdem esses princípios, passam a ficar mais desinibidos, não ter filtro, falar em excesso, uma preocupação, um desejo, realmente um foco muito grande com relação a sexo, quer dizer, uma hipersexualidade, é algo que chama a atenção. Dificuldade na execução de tarefas antes simples de serem executadas. Um médico que sempre exerceu a profissão e que se atualizava, tem uma capacidade muito boa de identificar problemas, fazer diagnósticos e prescrever tratamentos, que passa a não ter mais essa habilidade, passa a ter mais dificuldade de fazer uma entrevista com o paciente, que tem mais dificuldade para criar hipóteses diagnósticas, que não está sabendo mais o que prescrever para o paciente ou qual exame deve solicitar, é um sinal de alerta. Assim como aquela dona de casa que não sabe mais fazer uma receita que antes para ela era muito simples de ser realizada, que não sabe mais fazer um arroz, por exemplo, ou que não sabe mais uma receita de bolo, disfunção executiva, dificuldade na execução de tarefas, perda da concentração, diminuição do foco, é outro ponto que precisamos ficar atentos. Aquela pessoa que sempre foi focada, que nunca teve problemas com relação ao foco e que passa a ficar extremamente desatenta, cometendo erros grosseiros ou acidentes de carro domésticos. Isso pode ser um sinal de alerta para a possibilidade de uma demência. É uma demência? Não, mas acende-se um sinal de alerta. E principalmente, isso você precisa colocar em mente, a perda de autonomia. Pessoas que estão precisando de mais ajuda de outras para execução de tarefas antes simples de serem executadas por elas, podem estar iniciando com um quadro de demência. A sua mãe, que antes ia ao banco sozinha, que conseguia fazer um saque, conversar com a gerente do banco, fazer um pagamento, e que agora não consegue fazer isso mais, que não consegue usar um caixa eletrônico, é um sinal de alerta. Ou então, não consegue mais pegar um ônibus, se deslocar de um ponto A para o ponto B, que está tendo dificuldades com ações simples como tomar um banho, trocar uma roupa, se alimentar. É necessário que você fique bastante atenta e preocupada se seu familiar está mais dependente de você. Não porque ele quer, não porque ele está entregando a você essas funções, mas porque ele está incapaz de fazer isso. Na presença dessas alterações que eu citei há pouco, mais a dificuldade de execução de tarefas, é fundamental procurar um neurologista ou outro médico que tenha uma experiência no diagnóstico de demências ou outras doenças neuropsiquiátricas. Você não deve deixar de procurar um médico nessas situações. Quer dizer que Não, mas é importante que o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa sejam avaliados, se eles estão com alguns desses sinais, principalmente se são 2 ou mais. Por exemplo, perda de memória e dificuldade na orientação no espaço, perda de memória e alteração comportamental e alterações da comunicação, da linguagem e associados com diminuição da autonomia e aumento da dependência. Gostou desse vídeo? Se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários, que vai ser um prazer respondê-las. Se inscreva, dê um joinha, compartilhe o conteúdo desse canal. Ele pode ajudar pessoas que estão em dúvida se o que o pai, a mãe, a esposa estão sentindo pode ser um sinal de uma demência. Um grande abraço.